ganache montada de caramelo. E o que significa ganache montada? É uma ganache cremosa, sim, mas com estrutura suficiente para você não só usá-la como um recheio, mas também fazer trabalhos com bicos de confeitar. E, portanto, para isso tem um segredinho que eu vou te ensinar hoje. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E aqui vai algumas curiosidades sobre a ganache. A origem dele dizem que aconteceu por um acidente em que um assistente derrubou sem querer creme de leite em cima de um chocolate derretido e para esconder o erro dele, ele misturou bem os dois ingredientes até que o chefe percebeu e provou. E quando provou, descobriu que tinha um sabor delicioso e uma textura cremosa. Então, mais ou menos isso seria a origem da ganache, mas refira-se a ele no feminino, porque a origem da palavra ganache é francesa. Então, os ingredientes base de uma ganache seria o chocolate e o creme de leite. Neste caso, para que o caramelo apareça mais no sabor, que ele se sobressaia ao chocolate, nós vamos precisar usar o chocolate branco. E é chocolate e não cobertura fracionada, porque não vai dar certo. Nós vamos usar também o creme de leite fresco, 35% gordura. Então, eu vou começar aquecendo esse creme de leite. São 480 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura. Também já vou adicionar uma colher de sopa de extrato de baunilha. Se você for usar a essência, que ela é artificial, diferente do extrato, que é natural, você vai usar só uma colher de chá. E 40 gramas de glucose de milho, essa glucose transparente. Olha, ela é até bem firme. E aí eu vou levar no fogo até levantar a fervura. Então agora é acender o fogo. Vai mexendo um pouquinho para ajudar a diluir a glucose. E se o seu creme de leite não estiver gelado, ele vai esquentar e vai levantar a fervura rapidinho. Então esse processo não demora muito. Mas vai ser importante ter o creme de leite já aquecido, porque como nós vamos fazer o caramelo a partir do açúcar, na hora que você despejar o creme de leite, se ele estiver gelado, ele vai fazer com que o caramelo endureça, vire uma pedra e você vai ter muito mais dificuldade depois para diluí-lo. Então, ter o creme de leite já aquecido vai ser muito mais fácil. Olha, o meu ficou ligeiramente amarelinho, porque o meu extrato de baunilha, como é natural, ele também é ligeiramente amarelo. Então ele deu cor para o creme de leite. Vou deixar aqui até levantar a fervura. Olha, já está começando a querer ferver. Olha ali, as bordas da lateral da panela já começando a borbulhar. E eu já posso apagar o fogo. Reservo ele aqui de lado. E agora nós vamos fazer o caramelo. Eu vou também usar uma panela um pouco maior. Acende o fogo. E esse é aquele caramelo a seco. Ou seja, você pode sim mexer o açúcar, que ele não vai açucarar. Mas, para facilitar o processo, ao invés de colocar todo o açúcar de uma vez, coloca só uma parte, tem mais ou menos um terço dos 150 gramas, só uma parte, deixa ele aqui e a hora que ele começar a derreter, aí sim a gente começa a mexer, ele vai derreter mais rápido e nós vamos adicionando outra parte de açúcar que vai caramelizar muito mais rápido do que você colocar tudo de uma vez. Olha, as bordas já está começando a derreter, eu estou no fogo alto ainda. E agora eu posso começar a mexer um pouquinho, que vai ajudar o açúcar a derreter mais rápido. E aí lembra, quanto mais claro ficar o seu caramelo, mais doce ele também fica. E quanto mais escuro, ele tem um sabor muito mais intenso. Mas cuidado, não deixa ficar escuro demais, porque aí ele amarga. E aí pode não ficar muito gostoso. Assim que todo esse açúcar derreter por completo, eu vou colocar mais um terço de açúcar por cima. Vocês vão ver que é super mais rápido fazer assim. Se quiser, pode diminuir um pouco o fogo agora. Olha lá, derretido. Joga mais um pouquinho de açúcar por cima. Veja como assim é muito mais fácil e muito mais rápido de fazer o caramelo.
A mesma coisa vale para fazer o pudim. Pode fazer da mesma forma. A diferença é que a água você coloca depois e da mesma maneira, se você colocar com água quente, você não deixa o seu caramelo empedrado e vai ter aquela dificuldade para depois derreter. Então, sempre que tiver que colocar um líquido no caramelo, que ele esteja já quente, porque dessa forma o caramelo não fica empedrado. Ó, já derreteu de novo. Coloca o resto do açúcar. E aqui sim que você fica atento ao ponto. Uma cor mais âmbar, como está aqui, olha, é uma cor que fica bom o caramelo. Você pode deixar mais um pouquinho só, mas não deixa ficar muito mais escuro do que isso, porque senão ele pode ficar muito amargo. Tá bom? Olha aqui, ó. O açúcar já derreteu todo. Então agora eu vou verter aqui o creme de leite, que ficou aqui no cantinho esperando. Com cuidado, deixa as mãos longe, porque ele vai subir vapor. Então não despeja tudo de uma vez, põe só por partes de novo. Gente, cuidado com esse vapor, porque ele queima mesmo. Olha, põe mais uma parte. Olha como espirra. Por isso também usar uma panela com um cabo longo, como essa que eu estou usando, também ajuda. Mexe, para ter certeza que não ficou nada de caramelo lá no fundo grudado na panela. Você vai sentir, dependendo da espátula que você usar, se for como essa minha de silicone, você vai sentir quando não tem ou quando tem alguma coisa grudada. Pode apagar o fogo. E na verdade eu já ensinei essa receita, que ele fica quase num ponto diferente. Mas aqui no canal eu já ensinei uma receita parecida com essa, que chama caramelo toffee. É feito quase da mesma maneira, na verdade da mesma maneira, proporções diferentes e temperatura diferente, e ele fica numa consistência mais cremosa, mais densa. Eu vou deixar o link para você aqui em cima ou embaixo na descrição, caso você não tenha visto ainda. Então transfere 280 gramas de chocolate branco, se não tiver dessa versão em gotas, você pode usar o em barra bem picadinho para ele derreter mais fácil, numa jarra alta que tenha uma capacidade de pelo menos 1 litro. Porque eu vou derramar agora o caramelo aqui em cima, quente ainda, você pode ver que ainda está saindo fumaça, olha. Que dessa forma ele vai derreter melhor. E eu ainda vou emulsionar. O que é emulsionar? É bater ele com um mixer de mão, que dessa forma ele vai homogeneizar melhor. Se você não tiver um mixer de mão como este aqui, não tem problema. Ao invés de colocar numa jarra como essa, coloca numa tigela mais baixa e mistura bem na espátula até que ele fique bem homogêneo. Então agora eu vou dar uns 30 segundos para ele e aí eu vou colocar o mixer para emulsionar. Deixando uns 30 segundos, 1 minuto, o chocolate já começa a derreter e aí nós podemos já emulsionar. Coloca o mixer todinho lá dentro e bate. Deve estar dando para ver que o chocolate já está sumindo completamente, porque o mixer já está não só misturando, deixando ele homogêneo, e o calor do caramelo derreteu o chocolate. Rapidinho, você viu? Caramelo quente e mixer de mão, 1 minuto e ele está pronto. Agora você vai pegar esse ganache e despejar numa tigela, não importa o formato, mas que fique uma boa parte bem espalhado. Não coloque em algo pequeno, estreito e alto, porque vai demorar muito mais para gelar, porque nós precisamos que ele fique bem gelado. Então, quanto mais espalhado, mais rápido ele vai gelar e mais uniforme também. Então, despeja aqui. Outra coisa que sempre me perguntam é quando nós fazemos algum tipo de creme, algum tipo de recheio assim, qual é o rendimento, qual é o peso final. Sempre que você tiver essa dúvida, é muito simples descobrir qual é o rendimento da receita. Basta somar o peso de todos os ingredientes. Claro, com exceção daquelas receitas onde você faz algum tipo de redução. Mas quando é só misturar ou quando é só bater, é só pesar todos os ingredientes que você tem o rendimento aproximado da receita. Eu vou cobrir agora com um saco plástico de alimento em contato com o ganache, só para não criar aquela camadinha. E eu prefiro o saco porque o filme PVC, na hora de tirar, ele pode acabar rasgando e ficar pedaço grudado na ganache. Então, dê preferência para saco plástico. Ó.
encosta na superfície todinha, e aí ele tem que ir para a geladeira por pelo menos, no mínimo, de 4 a 6 horas, ou se você estiver fazendo com antecedência, pode deixar virar à noite, não tem problema. Mas é a segunda fase depois, a hora que a gente vai dar realmente estrutura para ele, ela tem que estar gelada. Então você tem que ter um tempo de geladeira aí razoável para isso. Então eu vou gelar minha ganache e quando ela estiver bem gelada, aí sim eu vou te ensinar o que fazer com ela. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão que está escrito inscrever-se, clica também no sininho porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão inscrever-se, existe um outro botão escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar me ajudando, vai estar dando apoio ao canal e em troca vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando. E de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver sua foto, vou deixar o meu like, um comentário para você saber que eu passei por lá e ainda vou compartilhar sua foto nos meus stories. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora que a minha ganache já ficou na geladeira por tempo suficiente e ela está bem gelada, e para falar a verdade, ainda coloquei agora, antes de tirá-la, uns 15 minutos no freezer para garantir que ela esteja realmente gelada. Então veja a textura. Tá vendo como é importante você usar este plástico e não aquele filme, que ele é muito mole. Olha como ela é cremosa. Vamos ver a temperatura? Olha lá. Menos 3 graus, então tá gelada mesmo. E ainda assim, veja, ela não fica completamente dura. Então agora eu vou transferir isso para a tigela da batedeira. Vocês não imaginam como ela tá deliciosa. Só que agora a gente vai dar a estrutura que precisa para que ela realmente seja uma ganache montada. E para isso vou bater com o globo na batedeira por no máximo 2 minutos. Não pode bater mais do que isso. Não precisa ser batedeira planetária, pode ser outra comum também. Mas, sendo a planetária, tem que usar o globo. Então agora eu vou colocar ela para bater. Velocidade média alta. Pronto. Você vai perceber que ela já está boa primeiro. Ela fica bem mais clarinha. Olha, ela clareou bastante. E veja a estrutura dela. Ela parecia que estava quase líquida, né? Veja isso. Essa é a ganache montada. Então agora eu vou colocar num saco de confeitar, num bico, talvez 1M, para mostrar para você que ele também fique com estrutura para você fazer decorações de bico. E olha lá, eu vou começar brincando um pouquinho com o bico 1M, mas na verdade é só uma demonstração para vocês verem que é possível sim usar essa ganache montada com bico de confeitar. Olha lá, a famosa roseta, né? Veja. Então dá sim, é tranquilo. E claro, como nós adicionamos bastante ar com o globo, ele vai ter algumas bolinhas de ar. Você percebe que ele não fica completamente lisinho, mas é natural, é normal, considerando o que foi feito com ela. Ela está gelada ainda, inclusive, até porque agora nós estamos numa temperatura mais baixa, né? Aqui em São Paulo já estamos praticamente no inverno, embora oficialmente ainda não, mas a temperatura já está fria.
aqui. Vou trocar de bico para vocês verem um outro desenho. Esse aqui é o bico 6B, bico grande também. E olha lá. Ó. É perfeitamente possível usar com bico de confeitar, você vai poder usar como recheio, então é uma ganache sensacional e... Vamos ver? Ela derrete na boca, ela literalmente derrete na boca. Nossa Senhora! É sensacional! Meu Deus! Para quem quisesse, poderia sim ter adicionado, por exemplo, flor de sal. Teria ficado uma combinação bem interessante. E do jeito que ela está aqui, ela já está pronta para aplicação, seja como recheio ou como fazer uma decoração em bolos ou até mesmo topo de cupcake. Então viu como é fácil fazer essa ganache montada e ela fica deliciosa. Ela literalmente derrete na boca, é uma coisa meio aveludada, sensacional. Depois que você bateu, porque na verdade você tem duas opções, prepara a receita e deixa bastante tempo na geladeira, deixa umas boas horas ou uma noite. Resolveu bater? É porque você vai usar. Utiliza e o que sobrar você pode sim refrigerar novamente. Entre 2 e 3 dias ela ainda vai ter textura que você não vai precisar bater de novo, mas se for o caso, se você perceber que ela já não tem mais a mesma textura, bate de novo mais um pouquinho, mas cuidado. Não bate demais, porque senão você pode acabar tendo aquela textura muito airada, ao invés dessa coisa mais fluida, né? Que você consegue fazer um trabalho assim bonito de bico. E na verdade, por que a gente conseguiu essa textura? De uma coisa que aparentemente, se você fosse usar, ela estava mole e daqui ela ganhou estrutura. Exatamente porque o Globo, ou até mesmo aqueles outros batedores da batedeira comum, a função dele é adicionar ar. Então quando a gente bate muito, porque ela foi batida em velocidade alta, você está agregando ar nesse creme, você está agregando ar nessa massa. Então é por isso que você conseguiu trazer estrutura e dar leveza também para esse creme. E mais uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar é referente ao calor, se essa ganache é resistente ao calor. Até certo ponto, mas lembra que nós estamos lidando com chocolate, não só chocolate como gordura do creme de leite fresco e portanto são duas coisas que quando expostas a alta temperatura ele vai sim amolecer. Então lembra que você vai ter que ter todo o cuidado referente a isso. Se você mora num local muito quente, tenha o cuidado de manter o bolo ou o cupcake, o que foi que você usou com essa ganache, pelo menos num ambiente climatizado, em nenhum lugar acima, muito acima de 27 graus, porque é a temperatura em que o chocolate começa a derreter, assim você evita ter problemas dele amolecer demais e acabar estragando a sua decoração. E lembra que, se você ficou ainda com alguma dúvida, pode usar o campo de comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra sempre de verificar o primeiro comentário que fica fixado no topo da página, porque ali eu deixo várias perguntas já respondidas e pode ser que a sua dúvida esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.